CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Que calor é esse, hein, Marco? Pois é, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bom CBN. dia. Eu estava olhando agora na Clima Tempo, nós não temos previsão de chuva até dia 25 de fevereiro. Fevereiro não choveu, né? Não Então choveu. o café está sofrendo já com preço altíssimo. As folhas estão queimando no campo, né? Os animais estão sofrendo bastante por desidratação, animais, principalmente os nativos que estão nas florestas, né? Na nossa restinga, na Mata Atlântica. Então, um problema seríssimo, é calor, calor e mais calor, né? Somente aqui nessa região sul do estado, noroeste do estado, e o Espírito Santo vem sofrendo. Aí você vê o impacto ontem em São Paulo, né? Morreram pessoas, os extremos climáticos. São Paulo ontem teve um temporal, tem 170 mil residências sem energia novamente em São Paulo. Então, é essa questão dos impactos da temperatura, porque para pensar, para que a gente bebe água? Para hidratar o corpo. Qual a importância do suor? Olha, é questão fisiológica. O suor é para refrigerar o corpo. Então, por exemplo, idoso e criança que não bebe água, o idoso não tem a sensação de sede, ele desidrata muito rápido e não consegue mais regular a temperatura, porque a água é um grande regulador de temperatura do corpo e do planeta como um todo. Você pode ver que no deserto, Fernanda, a temperatura vai de 50 graus de dia a menos 10 à noite, porque não tem água. A água é um regulador térmico do planeta, das plantas, dos animais e do homem, né? Então, olha a importância. Eu lembro que em 2005, em Paris, morreram 10 mil idosos. Foi uma onda de calor extrema em Paris, porque entraram em processo de desidratação acelerado, sem água no corpo, a temperatura do corpo subiu, não tinha água para regular a temperatura, e essas pessoas morreram por diversas, né, situações, problemas cardíacos, morreram pela própria desidratação. Então a gente para pensar, temperatura eleva a pressão, dilata os vasos sanguíneos e aumenta a sobrecarga do coração, e muitas das vezes a pessoa morre de infarto por causa das mudanças climáticas, das altas temperaturas. Isso aí. Eu há pouco estava registrando aqui com os ouvintes, né, um resultado de uma pesquisa da Nature falando sobre esse bulbo úmido, né? E o quanto que o organismo ele suporta. Quanto maior a umidade, melhor é a condição, né? Isso. Por conta exatamente dessa questão da água. Isso. Além de tudo, ainda está a umidade relativa do ar muito baixa. Aqui no sul do estado, eu estou aqui na região sul, né, nesse momento, 17% de umidade, 13% de umidade, ontem foi 26%, é umidade de deserto. Então, além da alta temperatura, você tem a baixa umidade, e isso afeta a saúde, principalmente quem tem comorbidade, quem está hoje acamado, o idoso, as crianças. Tem que lembrar toda hora o idoso de tomar água, vamos tomar água. Então, se você parar para pensar, o Rio de Janeiro ontem, 44 graus, fora a sensação térmica. Teve um fake news aí ontem, que é importante a gente falar, né? Eu vi até pessoas comentando que vai chegar a 70 graus. Isso aí não é verdade, gente. A gente tem que ter um pouquinho de coerência, né? Procurar um site, vai lá na Clima Tempo, entra num site sério relacionado à questão da temperatura, do clima, quando vai chover, né? É muito importante isso, porque senão você cria também, você fica alarmando a população. Vai chegar a 70 graus, isso aí, 70 graus não tem como sobreviver. Isso aí. Somente as pessoas estiverem com ar-condicionado, com condições. Então, qual é o impacto na vegetação nativa nos jardins locais? As plantas, elas entram em processo extremo de evapotranspiração. É porque é o seguinte, na folha da planta tem como se fossem os nossos poros, né? São pequenos orifícios chamados estômatos. São anexos, né, da epiderme da folha. E esses estômatos, eles ficam muito abertos quando a temperatura eleva. Então, eles eliminam muita água na forma de transpiração, na forma gasosa,
que a gente não consegue ver. Então é muito importante você aumentar a irrigação das plantas nesse período de seca. É muito importante você, de repente, no final da tarde, quando a temperatura já melhorou, porque pelo menos a planta, o vaso fica úmido durante a noite, no início da manhã. Os animais, né? Os animais precisam ser hidratados o tempo todo. É muito importante deixar a água, oferecer para o seu gato, para o seu cachorro, né? E os humanos, como eu disse agora há pouco, quem tem comorbidade, quem está com diarreia, desidratação, que é muito comum também nessas altas temperaturas, Fernando, que os alimentos estragam mais fácil, mais rapidamente. Então, evitar maionese, essas comidas que decompõem muito rápido, a gente deve evitar com a alimentação mais leve, salada que tem muita água. Porque às vezes a gente acha que a água é só beber água. Não, na alimentação também tem água. Então é importante, né? Então, e as consequências do ser humano são essas que eu falei, ó, a questão cardiovascular, respiratória, a exposição prolongada em temperaturas. Nós não devemos fazer atividade física e, de preferência, não sair de 10 às 16 horas. Fica no seu local, evita sair na rua, principalmente em áreas que não tem uma arborização, porque você pode desidratar muito rápido, porque uma exposição prolongada em altas temperaturas pode levar, inclusive, ao esgotamento físico. Não sei se você já percebeu, nesse período a gente fica com a sensação de cansaço, né? Sim. E o tempo todo fica todo mole, o corpo mole, é uma sobrecarga. Sistema O de que a gente energia, quer é ficar né? quieto, né? Para passar logo esse calor, né? Isso, vamos ver se vem uma chuva, mas não tem previsão. Eu estava entrando agora há pouco no Climatempo, porque para a gente falar aqui, fazer o comentário, a gente pesquisa, a gente analisa, mas sempre em sites confiáveis, é muito importante. Eu coloquei aqui como mitigar os efeitos das ondas de calor para as plantas. Ótimo. Sistema de sombreamento, aumentar a frequência de irrigação, utilizar cobertura morta. Você sabe o que é a cobertura morta? É você colocar Restinho de folha? Você coloca folhas ou galhos sequinhos no entorno da planta. E quando você irriga, aquele material que a gente chama de cobertura morta, ele mantém a umidade, ele evita a presença do sol diretamente no solo. Tá? Então é importante. Sábado eu estava ajudando um amigo a irrigar a xaxairu. Você já conhece essa fruta? Não. É maravilhosa. Quando eu for Vitória, eu vou levar para vocês aí do estúdio. É maravilhosa. Porém, as mudas estão torrando no sol. Ele está colocando um regador de 20 litros para cada muda. Ele tem lá umas 400 mudas. Então você imagina quantas horas ele gasta para irrigar. Eu estava ajudando, um sol intenso, um calor insuportável, né? Então tem que colocar cobertura morta. Os animais, garantir Marco, acesso... segura a dica do animal aqui, só para a gente ir para o repórter CBN, pode ser? Ok. Vamos lá, voltamos já. De volta com o nosso CBN Vitória, nesta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Marco Bravo está conosco ao vivo. A gente fala do clima, né, dessa nova onda de calor que atinge o Brasil e de temperaturas extremas. Como é que o corpo se comporta? Nós, humanos, plantas, animais. Marco, a gente estava no item animais. Qual o cuidado que a gente reserva a eles? Acesso constante à água fresca. Oferecer, disponibilizar. E áreas sombreadas. É muito importante, se você tem um animal no quintal, né, coloque ele perto das áreas sombreadas, são áreas mais frias. Uma árvore, ela diminui a temperatura em até 5 graus Celsius. Olha a importância, é um ar-condicionado natural. Olha a importância da arborização, né, tá falando agora no Repórter CBN, que amanhã ainda vai intensificar mais o calor. Então é uma coisa muito grave, né? Se a gente procurar, se não tiver um processo de prevenção, nós podemos pagar um preço caro por isso. Os animais também. Os animais do meio nativo estão sofrendo com essa onda de calor, né? E evitar atividades durante o período mais quente do dia, sair com o cachorro para passear, porque ele pode queimar as patinhas, ele pode desidratar. E para nós humanos, manter a hidratação, usar roupas leves, evitar roupa pesada, né? Evitar exposição direta ao sol das 10 às 16 horas, estar atento aos sinais de exaustão pelo calor. Entrou em processo de exaustão, vai hidratar, vai, né, consumir uma fruta, beber água e repousar.
é muito importante. Essa conscientização e a adoção das medidas preventivas, Fernanda, são essenciais para minimizar os impactos das ondas de calor em todos os seres vivos. Mas nós temos diversas soluções. A arborização com planejamento, a questão dos jardins de chuva, os períodos de alta intensidade de chuva, esses extremos é assim, faz muito calor, chove muito, período seco, são os extremos climáticos. Cidades precisam se preparar e nós sabemos que elas não estão preparadas para os impactos das mudanças climáticas, né? A gente sabe que a resposta em grande parte é não estão. Esse aumento da temperatura, ele vem causando danos, a gente tem acompanhado até pessoas jovens indo a óbito de problemas cardíacos da alta temperatura. Então, ela está afetando todo mundo. Está na hora de a gente fazer o mutirão, as prefeituras realizarem os planos diretores de arborização, conscientizar a população da importância da arborização, para melhorar, não só amenizar a temperatura, como aumentar a umidade relativa do ar, porque as plantas, através dos estômatos, no processo de transpiração, elas eliminam água na forma de vapor e mantêm a umidade relativa do ar dentro de um percentual aceitável. O ideal é 60, no mínimo 60%. Está dando 18%, 15%, 20%, 23%. É baixíssima a umidade, resseca as nossas vias respiratórias, inflama as nossas vias respiratórias, é grave. Então, por isso que é importante a gente agora, o mutirão é urgente, fazer o plano diretor de arborização, implementar a arborização em parceria com a população, orientando a população para evitar vandalismo, que as pessoas ajudem a cuidar das árvores em frente ao comércio e em frente à sua residência. Sem isso, as coisas estão se agravando. Você está vendo, já é a terceira onda de calor, Fernanda, do ano. O ano nem começou. É isso, Marco. Muito obrigada, viu, pela sua análise e pela contribuição. A gente volta na próxima quarta. Isso aí. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.